Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Mais um dia que nós iniciamos para a leitura de Provérbios. Hoje sendo o terceiro dia, hein? Terceiro dia, porém, nós estamos ainda no versículo 2, porque o primeiro dia foi só a introdução para o que iria acontecer, né? E estamos aí em 31 dias. E enquanto o pessoal vai chegando, eu quero fui escrevendo um resumo aqui. Para quem perdeu, bom dia, Edna, seja bem-vinda, paz do Senhor. Quero passar um resumo bem simples do que a gente já falou aqui, do que a gente já aprendeu. Eu deixei anotado algumas coisas aqui. Para quem está iniciando agora também com a gente na live, poder se situar. Então, nós estamos no terceiro dia de Provérbios. Estamos no capítulo 12. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 12. Porém, na introdução a gente já entendeu que Provérbios é poesia, é um manual de instrução para um jovem no começo de carreira. Nele nós encontramos sabedoria, instrução para viver, orientação para encontrar um caráter forte, mostrar que nós podemos ser bem-sucedidos em qualquer área das nossas vidas. Ele foi escrito para todos. É dividido em duas partes. A primeira, o discurso de abertura. A segunda, os ditados sábios. O discurso de abertura é de 1 a 9 e o ditados do sábio é de 10 ao 31. É uma conversa de um pai para o seu filho. Foi escrito por Salomão, filho de Davi. E na parte 1 a gente aprendeu que Salomão ele era a autoridade máxima que tinha dentro do Egito. E Salomão ele se casa com a filha de um rei. E eles fazem um acordo político, e dentro desse acordo político é estabelecido que Salomão casa com a filha dele, e depois de se casar ele detém as terras do reino do sul. E esse acordo comercial fica tão bom, tanto para o rei da época, tanto para Salomão, porque o rei da época acaba adquirindo as rotas comerciais, e Salomão acaba protegendo o seu reinado na parte sul, tá bom? A gente aprendeu aqui na introdução sobre ingenuidade, né? O que a Bíblia vem falar, principalmente na parte 1, a questão da ingenuidade, que são recipientes vazios, aonde a sabedoria e a insensatez, elas competem entre si para preencher. Então, ingenuidade não é algo bom e a gente precisa buscar sabedoria. A gente aprendeu também que o conhecimento é a base e o temor do Senhor, então a gente precisa buscar conhecimento e a gente não consegue adquirir conhecimento longe, a gente só consegue adquirir conhecimento quando nós estamos exatamente perto. E agora nós iremos para a parte 2. Eu sempre gosto de começar lendo a parte 2 e depois a gente começa destrinchando aqui o que a Bíblia vai falar pra gente, tá bom? Então, se você tiver sua Bíblia, abre em Provérbios, o capítulo é o 2 e o versículo é 1, tá bom? Eu vou ler primeiro e depois a gente vai abordando, lendo os comentários, ponto a ponto do que a palavra está ensinando para nós. E aqui no meu introdução diz: os benefícios da sabedoria. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o seu coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como os tesouros escondidos. Então entenderá que o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos, protege seus fiéis para onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento encherá de alegria. As escolhas sábias os guardarão, e o entendimento protegerá. A sabedoria o livrará de ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos são tortuosos. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua.
Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte, e é a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Meu Deus, hoje tem bastante coisa pra gente conversar, né? Então, sejam bem-vindos. Antes de começar isso aqui, eu quero voltar numa parte que a Bíblia ela vai falando sobre a sabedoria de Salomão, né? E Salomão, como eu falei no início, ele se casa com uma das filhas, né? Eles fazem um acordo político, mas nesse acordo político tem interesse de ambas as partes, e é muito bom. Só que Salomão, ele vai fazendo coisas que chamaram muito a minha atenção até a gente chegar aqui, né, nessa parte da terceira parte da sabedoria. E eu queria voltar aqui porque eu entendo que é algo que a gente precisa ter nas nossas vidas hoje em dia. No capítulo 3 de 1 Reis, versículo 3, Salomão, a palavra diz que Salomão, ele amava o Senhor. E por amar o Senhor, ele vivia oferecendo sacrifícios. Só que esses sacrifícios eram feitos em um lugar que não estava de acordo com aquilo que Deus queria, que era em Gibeon. E por isso ele ia constantemente oferecer sacrifícios nesse lugar. Só que o povo ele acabava oferecendo sacrifícios em colinas distantes. E a maior preocupação de Salomão na época, e principalmente do Senhor, era porque o povo eles poderiam se juntar aos cananeus e oferecer um culto que não agradava ao Senhor. E aí Salomão ele se preocupa. E num desses momentos que ele vai oferecer um culto, ele tem um sonho. E nesse sonho o Senhor se apresenta a Salomão e fala para ele, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão ele responde que Deus ele tinha mostrado um amor leal, que significa graça e bondade para com seu pai. Ou seja, ele não esquece os ensinamentos que ele obteve do pai dele. E como ele fala desse amor real, que foi graça e bondade, ele se apresenta a Deus. Deus, olha, eu sou como uma criança aqui que não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. E eu reconheço que eu sou rei aqui, mas esse povo não é meu, esse povo é seu. Então me dá um coração compreensivo, me dá a diferença de saber discernir o que é certo e o que é errado das coisas. E olha como é importante hoje em dia, e eu tenho falado aqui, como é importante a gente aprender os provérbios, principalmente, eu não sou mãe ainda, mas eu tava conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, a minha mãe, ela sempre me criou falando assim, olha, Helena, a palavra fala que você tem que ensinar a criança o caminho que deve andar, o caminho que deve percorrer, e minha mãe achava que eu iria pro céu porque ela me levava para a igreja. Olha só como que era o pensamento da minha mãe, né? E aí você vai crescendo, você vai entendendo, e hoje eu entendo que a maior responsabilidade de um pai e de uma mãe ver o seu filho crescer está em ensinar a palavra, de sentar com eles, principalmente provérbios. Provérbios dá a nós essa capacidade, essa dimensão de tamanha é a responsabilidade de um pai e de uma mãe de sentar com eles e mostrar provérbios. E não somente isso, se você foi uma pessoa que não foi ensinada, se você foi uma pessoa que não teve uma pessoa que sentou com você e ensinou a palavra, adquira isso na vida adulta, porque eu sou a prova viva disso. Venho adquirindo na minha vida adulta todos os dias, eu venho querendo conhecer mais a Deus, e buscar a sabedoria é buscar ter um relacionamento intrinsecamente com Deus. Então todos os dias nós devemos fazer isso. Olha só, Salomão, dotado de tanta inteligência, tanta sabedoria, se coloca perante um Deus que pergunta para ele o que você pede, o que você quiser, e ele fala, Senhor, eu preciso aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Eu preciso entender como que eu vou administrar, como que eu vou ajudar esse povo todo, porque eu não sei. Mesmo que eu seja rei, mesmo que eu saiba rotas comerciais, a palavra diz que Salomão, ele sabia todas as aves do céu, ele sabia de todos os répteis, ele sabia discernir qual que era o tipo de cada planta. E mesmo assim ele se coloca num patamar onde ele fala, eu dependo intrinsecamente do conhecimento que vem do céu, do conhecimento que vem do alto.
E a partir desse momento, o Senhor, ele começa, através dessa ação, Deus se move com outra ação. E ele fala: eu me agradei do seu pedido, Salomão, e não vou te dar somente isso. Eu não atenderei somente esse pedido. Eu superabundarei na tua vida. Então eu vou te dar, além disso, eu vou te dar o que você não pediu. Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar fama, eu vou te dar tudo aquilo que não estava no teu coração, mas só por causa de um ato, de um momento de reverência que você tem a mim, de você entender que é de mim que você adquire esse conhecimento, eu vou te dar tudo isso. E aí nós entramos aqui no capítulo 12. E aí ele começa esse capítulo 2 falando assim, ó: meu filho, preste atenção nas minhas palavras. E aqui o pai, ele começa a instruir ao filho, a insistir o filho para ele procurar, como se procurasse algo mais precioso, a coisa mais preciosa da vida do filho. Ele deveria procurar a sabedoria. E isso serve para nós. Se nós entendêssemos o que está por trás da sabedoria, o que está por trás de tudo aquilo que o Senhor quer nos dar, a gente pararia de procurar tantas outras coisas. Por isso que a palavra continua falando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui, se eu pudesse dar um conselho, busque a sabedoria, porque a sabedoria orienta como agir, como falar em diversas situações. A sabedoria nos dá e confere a capacidade da gente até evitar problemas. Se a gente tivesse sabedoria, a gente conseguiria evitar os problemas antes mesmo deles surgir. E aí ele vem falando: ela protege dos homens perversos e dos perigos das mulheres promíscuas. E ele vem falando: olha, procura a sabedoria, meu filho, para que você possa ser protegido de tantas coisas que vão acontecer no seu caminho. E ele vem: guarde os meus mandamentos como um tesouro. E guardar os mandamentos aqui significa atentar para eles e obedecer. Guardar os mandamentos não é simplesmente, eu sei o mandamento tal. É nos momentos da adversidade eu ter a capacidade de lembrar e usufruir daquele conhecimento que eu adquiri. Então não basta a gente só conhecer, basta a gente conhecer, visualizar e aplicar. Não tem como só ficar na teoria. A palavra não é só para ficar na teoria. Por mais que a gente tenha vivido num período, num momento, num tempo onde as pessoas têm, aqui, igual a palavra fala, né? Tem vivido em momentos de insensatez, de ingenuidade. Porque a palavra diz, os ingênuos são como recipientes vazios, onde a sabedoria e a insensatez competem entre si, na mente e no coração deles. E aí a gente faz uma autoanálise. Quais são os momentos que a gente tem sabedoria? Quais são os momentos que a gente age em insensatez? Isso nada mais é do que ingenuidade. E a Bíblia nos adverte. Se nós soubéssemos que nós poderíamos adquirir a sabedoria que vem do alto, nós pararíamos de ter esses momentos de insensatez. A sabedoria de Deus iria habitar plenamente dentro de nós. E aí ele começa: fica atento e obedecê-los, porque vai te proporcionar uma vida longa. E aqui já tem pra gente características de como que nós podemos prolongar a nossa vida. Nós podemos prolongar a nossa vida através de sabedoria. Quando nós temos sabedoria, nós sabemos os lugares onde nós iremos pisar, nós sabemos as pessoas que nós iremos conversar, nós sabemos até os relacionamentos que nós iremos ter. Tava conversando com uma amiga minha, e olha como é interessante, né? Hoje em dia a gente não tem filtro para nada. Se nós tivéssemos a sabedoria que vem do alto, nós saberíamos discernir as pessoas que vão adentrar dentro da nossa casa, as pessoas que vão ficar do lado de fora, as pessoas que terão acesso à nossa intimidade, as pessoas que não terão acesso à nossa intimidade. E eu não tô falando algo aqui para você que é só biblicamente, não. É algo também através de experiências dolorosas que eu já tive, de não ter sabedoria no sentido de separar. Hoje em dia, eu costumo dizer assim, né? Gosto de categorizar os amigos, né? Os amigos necessários, os amigos estratégicos, os amigos necessários e os amigos íntimos. Os amigos estratégicos são aqueles que eu tenho parcerias comerciais, para trabalho. Os amigos necessários são aqueles amigos que a gente senta para dar uma risada, conversar um papo gostoso, fazer brincadeira, dar risada. E os amigos íntimos são aqueles que me provaram através de momentos difíceis, através de momentos complicados, que merecem ter acesso à minha intimidade.
Então, que você possa sair dessa live aprendendo isso, a separar, a categorizar, ter um pouco mais de sabedoria, até as pessoas que você vai compartilhar coisas íntimas da sua vida. Não sai espalhando para todo mundo, não. Talvez, se você dobrasse o seu joelho, se você lesse a palavra, você iria entender que a melhor pessoa que você pode contar tudo isso é Deus, porque é o único que pode resolver. E algumas outras pessoas também, que Deus acaba colocando, porque todas as vezes que Deus ele quer nos abençoar, ele envia pessoas. Mas todas as vezes que o inimigo ele quer nos atrapalhar, ele também envia pessoas. Então a gente precisa discernir até o caráter que tem dentro dessas pessoas, até a forma como essas pessoas chegam nas nossas vidas, justamente pra gente evitar problema e lidar com qualquer situação que surge. E aí ele vem contando: dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. E aqui eu queria separar três palavras. Mas antes de separar essas 3 palavras, sejam bem-vindos. Aqui a gente está num propósito de 31 dias lendo Provérbios. Hoje é o 3º dia. Se você não conseguiu acompanhar os outros dias, eu vou tentar subir as lives no meu canal do YouTube, o link tá na bio, ou vou tentar aqui no TikTok, não sei, segue aqui o perfil. Hoje é o 3º dia, porém, no primeiro dia a gente fez uma introdução e aí começamos realmente de fato no 2º dia. Então hoje é o 2º dia, porque nós estamos no capítulo 2. E a gente está aprendendo um pouco mais sobre provérbios. Então se você quiser vir com a gente, todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aqui 6 horas em ponto, tá bom? Então sejam bem-vindos. E aqui eu quero destacar três palavras: sabedoria, entendimento e inteligência. A Bíblia vem destacando que essas 3 palavras são aptidões necessárias para a gente lidar com as dificuldades da vida. Imagina aí. Então, 3 coisas que você tem que começar a colocar aí numa lista de prioridades. Senhor, me dá mais sabedoria. Senhor, me dá mais entendimento. Senhor, me dá mais inteligência para eu poder lidar com as questões da vida. Porque às vezes as questões da vida ela vem e tenta nos paralisar, tenta nos derrubar, mas se nós tivéssemos sabedoria, entendimento e inteligência, nós conseguiríamos sair de qualquer uma dessas situações. E isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui não é uma palestra de autoajuda, isso aqui não é um conteúdo de autoajuda, isso aqui é a Bíblia que está falando para nós. E se as palavras que estão aqui, nós acreditamos, se o Deus que se revelou através dessa palavra, nós acreditamos, então nós devemos acreditar que isso é para nós, que isso é para qualquer situação das nossas vidas. E ela manda aptidões necessárias. E não só isso, olha o que ela fala. Busque como a prata, procure como os tesouros escondidos. Agora, por que a palavra vem falar pra gente buscar como a prata e buscar como os tesouros escondidos? Aqui vem mostrar pra gente que tem que ser a urgência. Isso aqui tem que ser algo tão valioso, tem que ter tanta empolgação, tem que ter tanta expectativa de uma recompensa que não é dada somente aqui na terra, mas é dada no céu. Às vezes a gente busca tantas coisas, a gente começa ali a buscar, eu quero muito trabalhar porque eu quero construir isso, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer aquilo, e a gente se empolga e se doa e trabalha. Provérbios 2, capítulo 2, tá? E o versículo a gente tá indo pro 5. E aí a gente começa a buscar, mas a palavra diz que se a gente buscar a sabedoria como a prata e procurá-la como os tesouros escondidos, terão recompensas. Olha só como Salomão mostra pra gente, a partir do momento, ele poderia ter pedido vitória sobre os inimigos, ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido qualquer coisa. O que ele pede pro Senhor? Sabedoria. E o que o Senhor faz através de um pedido dele? Tem uma resposta do céu. Tá bom, então você me pediu sabedoria, eu não vou te acrescentar sua sabedoria, eu vou te acrescentar mais, eu vou te mostrar mais, eu vou te dar mais. Entende que as motivações do nosso coração, elas revelam o caminho que nós iremos seguir. E por isso que nós precisamos pedir para Deus tanto isso, porque o nosso coração é caído, é corrupto, ele sempre vai tender para o mal. Só que pedir sabedoria para Deus é buscar pela verdade e pela sabedoria que vem do céu. E o próprio Deus, ele nos dá essa sabedoria.
E aí ele vem falando, né? A busca pela verdadeira sabedoria leva a Deus. Não tem como a gente buscar sabedoria humana, não tem como a gente buscar sabedoria que muitas vezes vem da ciência, e aqui eu não tô querendo demonizar a ciência de modo algum, mas a gente tem que entender que a forma que nós buscamos essa sabedoria, Deus vem se revelando pra gente, a gente busca a Deus. Aí ele fala no capítulo 2, versículo 6, pois o Senhor concede sabedoria da sua boca, concede sabedoria, e de sua boca vem o conhecimento e entendimento. Agora, aqui tem um ponto interessante que eu coloquei aqui. O Senhor concede a sabedoria àqueles que aprendem a Escritura. Aqueles que aprendem e conseguem entender o que vem da boca do Senhor. Porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui, eu achei muito interessante isso daqui. A ciência, ela nos mostra que tem forma da gente aprender. Por exemplo, eu vou pegar o nome certinho para eu não errar, gente. Ó, tem uma teoria chamada que é a teoria da aprendizagem social. Ela consiste no quê? Aonde eles começam a analisar o comportamento das pessoas e mostra que as pessoas elas conseguem aprender através só de olhar. Uma criança, ela vai aprender a amarrar um sapato. Por mais que você explique, essa teoria vem explicando que você precisa fazer, mostrar para essa criança para ela poder associar que aquilo que ela tá vendo é exatamente aquilo que ela precisa fazer. Aí o Senhor vem e fala pra gente que é impossível a gente se tornar sábio através de uma observação. Só que ele deixa meios, por isso que ele institui a ceia, por isso que ele institui a palavra, porque ele sabia que a nossa mente é esquecida, ele sabia que as palavras muitas vezes deixariam esquecida na nossa memória. E aí ele vem mostrando, deixando meios visíveis para o povo lembrar, olha, lembra de fixar os seus olhos em mim. Lembra de fixar naquele que é o autor e consumador da tua vida. E aqui vem a parte mais interessante, a sabedoria é para aqueles que aprendem a Escritura, porque vem da própria boca do Senhor. E é impossível ser sábio somente pelo meio da observação. Então a teoria vem dizendo, você consegue aprender através de observar, mas se você quiser aprender verdadeiramente, você vai ouvir. Olha só que interessante. Então a gente vê e a gente ouve as palavras do Senhor, porque é uma forma de nos tornarmos mais sábios. Aqui é o próprio Deus concedendo a sabedoria pra gente. E não tem como você falar assim, nossa, já vi muitas pessoas, e agora assim, eu acho que vai ser até uma pergunta que a gente vai fazer pra pessoa, né? E aí, você se considera uma pessoa sábia? A pessoa fala assim, eu me considero. Quantos livros, quanto tempo você passa lendo a Bíblia? A maior sabedoria é essa, gente. Não é o seu currículo acadêmico e, por favor, aqui eu não tô querendo dizer que você não pode buscar um currículo melhor, que você não pode fazer uma faculdade, que você não pode buscar conhecimentos. Você deve buscar, porque se o Senhor deixou pra nós, isso significa que Ele quer que nós busquemos. Só que eu tô falando que a plenitude da sabedoria, ela se encontra em Deus. A plenitude da sabedoria, ela se encontra em Deus. E aqui entra o bom senso, né? É ouvir as palavras de Deus e observar o mundo. Olha que interessante, quando eu comecei a entender isso, que ele vai falar aqui, ó. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. E aqui é interessante porque quando você observa o mundo, se você cair no que o mundo tem ditado pra gente de verdade, a gente se perde. Por isso que a palavra fala que nós vamos na contramão do mundo, ó. É um pra lá e outro pra cá. Porque se você parar pra analisar, hoje em dia, se você tira aí 5 minutinhos pra você olhar as redes sociais, gente, você vai cair na desgraça. E aqui é no sentido de não ter a graça de saber que tudo que tá sendo postado ali é um recorte de uma vida inteira. Igualmente, falei ontem e volto a repetir, eu tenho medo um pouco desses movimentos muito recentes, desses movimentos que
pegam e geram grandes multidões, porque essas grandes multidões, elas acabam achando que Cristo, ele tá ligado somente às sensações. E a caminhada cristã, gente, ela é ordinária. Ordinária porque ela é feita no secreto, ela é feita de dias bons, ela é feita de dias ruins, ela é feita de dias que você não quer orar, ela é feita de dias que você não quer saber de Deus, que você não quer saber da palavra, que a nossa carne vai estar militando lá. Milita, né? Espírito e carne. A caminhada com Deus, ela é ordinária. Ela não é uma caminhada que eu vou falar pra vocês, é gostoso. Todo dia você quer fazer devocional? Não. Mas você entende que você não consegue caminhar um dia sequer sozinho. Você entende que você não consegue. Isso é estar intrinsecamente dependente de Deus. É saber que Deus, eu não tô com vontade de orar hoje, mas eu vou orar porque eu sei que a minha alma precisa. Quando a gente vê Davi, em vários momentos, Davi ele pega a alma dele e bota em sofrimento. Por quê? Porque ele sabe que em vários momentos nós temos a desgraça, gente, de cair num pecado que eu falo que é sermos ingratos, sabe? Principalmente quando a gente tem passado por momentos de adversidades, quando a gente tem passado por momentos de lutas, a gente esquece de tudo que o Senhor já fez e para naquele momento, esquecendo de que Ele já fez tantas outras coisas. E se a gente todos os dias não lembrar do que o Senhor já fez, a gente vai, vai longe, porque nós somos ingratos. Infelizmente, nós somos almas, pessoas em rebelião de um Deus santo, poderoso e verdadeiro. Nós estamos em rebelião. Então, todos os dias nós temos que trazer cativos as nossas mentes. Tem coisas que nós precisamos fazer. A gente todos os dias tem orado aqui no perfil Meia-Noite. E eu tenho visto movimentos também, né, de pessoas que fazem oração e entram na oração e falam, olha, eu quero oração pela minha área profissional, eu quero minha oração pela minha área assim, e vai listando, e daqui a pouco a pessoa sai. E eu fico olhando e falo assim, Senhor, eu tenho medo desses movimentos, eu tenho medo às vezes de até rolar as lives aqui no TikTok, eu tenho muito medo, gente, porque tem tido um movimento que é preocupante e quantas pessoas têm caído nesses movimentos de enganadores, predadores, por justamente serem ingênuas, por não lerem a palavra, por não dedicarem tempo de um relacionamento com aquele que exatamente pode fazer algo. Vocês acham que eu posso entregar algo pra vocês? Sou pecadora, ruim, tanto quanto vocês. Mas eu tenho que estar aqui, todos os dias, pegando a minha mente, levando cativa, falando assim, Helena, pecadora, vai lá, vai orar, vai ajudar o povo, vai ajudar seus amigos, vai ajudar de alguma forma as pessoas. Talvez eu esteja num momento diferente de aonde eu já consegui todos os dias ali e caminhar um pouquinho a mais dentro da devocional. Pode ser um pouquinho mais fácil para mim, pode ser um pouquinho mais difícil para o outro, mas não é impossível para ninguém, porque se eu, tão limitada, consigo, você também consegue. E aí Deus fala que é importante a gente observar esse mundo, observar o mundo, mas não se corromper com ele. Por isso que Cristo ele veio exatamente aqui, ele veio num corpo corruptível, mostrando pra gente que dá pra ser sim corruptível num mundo tão vazio, num mundo tão cruel. Se você entra aqui, eu peço permissão para as mulheres. O que você vê de mulheres aqui? A todo momento, mulheres carentes, mulheres sedentas, que mostram corpo, peito, bunda, para chamar atenção através de likes. Vê homens que às vezes estão ali indo para academia, mostrando uma saúde superficial, mas com almas quebradas, com almas totalmente destruídas, totalmente vazias, se enchendo de coisas que não vão levar a lugar nenhum, porque isso aqui vai passar, gente. Por mais que você cuide do seu corpo, e deve cuidar, porque o corpo é templo do Senhor, vai passar, vai passar. E tem algo que não passa, que é eterno, é o nosso relacionamento com Ele, é buscar essa sabedoria todos os dias, porque é nela que encontramos a verdadeira fonte de tudo aquilo que nós precisamos. E aí o Senhor vem falando, né? A sabedoria entrará no seu coração e tornará parte essencial da sua vida. Ele vem aqui, Ela reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde anda. Então você entenderá o que é certo, o que é justo
e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Vamos aqui para 2 Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Quem tem Bíblia aí já vai abrindo, que a gente gosta de passear um pouco pela Bíblia, viu? 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Então ela nos ensina o que é verdadeiro, nos faz perceber, opa, isso aqui não está em ordem, isso aqui eu preciso colocar em ordem. E ela nos corrige quando nós erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Quantas vezes a gente busca em pessoas, lugares, ambientes, profissionais, aquilo que a própria palavra iria fazer, porque ela nos ensina o que é verdade, nos mostra o que está em desordem e o que tem que corrigir na nossa vida. Olha aí, se nós fizéssemos essas 3 coisas, você acha que teria bagunça? Igual na nossa casa. Se a gente para todos os dias para fazer um pouquinho ali as coisas dentro de casa, você acha que a casa ficaria bagunçada? Não. E aí ele vem explicando, né? O fato da escritura ela ser inspirada por Deus não anula o movimento ativo dos seres humanos. Ativo. Então, Deus ele é plenamente responsável por sua palavra. A escritura é verdadeira, ela é confiável, é dotada de autoridade, permanente e poderosa porque vem do próprio Deus. Sua mensagem é coerente, consistente e seu testemunho acerca de Cristo. Ela, portanto, tem poder de promover a salvação, despertar a fé e não deve ser distorcida, como faziam os falsos mestres. E aí, as pessoas vêm falar assim, eu também tenho visto outros movimentos, né, de pessoas falando de outras pessoas que vêm distorcendo o evangelho. Calma, gente. A palavra fala que nós iremos prestar conta até das palavras que nós proferimos. Olha só. Então, o que a gente tem que ver com essas pessoas? Que elas já estão no próprio juízo de Deus, porque aqui fala, ó, não deve ser distorcida. Não deve ser distorcida, mas sim ensinada adequadamente. Deus vê tudo. E o fato dessas pessoas estarem distorcendo a palavra, usando o evangelho para barganhar, fazer diversas coisas, cada um irá prestar conta diante de Deus. Não pense que isso aqui vai passar desapercebido, porque não vai não, viu, gente? Não vai não. E aí, voltando aqui, né? E fazer o que é certo. Aí eles nos mandam aqui, vamos ver. Timóteo. Vamos ver Pedro. Tem Pedro aqui. Vamos para Hebreus 4:2. 12. Gente, aqui eu gosto de abrir Bíblia, viu? Então vocês se acostumem. Aí fala assim, ó. Pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetrando entre almas, espírito, entre junta, medula, trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. E olha só que interessante. O que fala aqui da palavra de Deus? Hebreus afirma uma verdade fundamental que Deus já se pronunciou. Aliás, o autor dessa carta, assim como os outros pregadores judeus de sua época, retrata o Antigo Testamento como palavra vinda diretamente de Deus e apresenta os textos do Antigo Testamento como uma fórmula de Deus disse ou algo semelhante. Deus pode dar palavras de promessa, de castigo, pode nos contar algo a respeito de si mesmo ou do seu filho, ou revelar algo acerca da vontade. A palavra que Deus criou no universo continua a governá-lo. E nós precisamos, assim, estar com isso aqui no nosso coração. Estar com isso e entendendo que a palavra que foi desde lá do Haja, ela continua governando até nos dias de hoje e vai continuar governando até a consumação dos séculos. Porque a palavra dele não passa, é imutável. E ele vem falando, no passado a palavra de Deus era transmitida por meio de anjos ou profetas, mas agora veio de modo
preeminente na presença, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Devemos ouvir a palavra do Senhor, atendê-la, obedecer, crer nela como fonte de esperança. A nossa esperança não tem que estar em A e B, tem que estar na palavra do Senhor. O Senhor disse que eu sou mais do que vencedor, então eu tenho que crer que eu sou mais que vencedor. Qual que é o maior problema da gente? Nós ouvimos a palavra de todo mundo, mas não ouvimos a palavra de Cristo. Não ouvimos acerca daquilo que Ele já pronunciou sobre a nossa vida. Esse é o maior problema da humanidade. Eu sei que nós estamos em rebelião, somos almas que realmente é terrível. Mas nós precisamos todos os dias nos lembrar disso. Porque se você não se lembrar, você vai perder nos seus próprios pensamentos. E eu tô falando algo aqui que é algo que eu vivo. E todos os dias eu tenho que me lembrar quem eu sou. Nós estamos em uma sociedade que todas as vezes vai ditar que você precisa ser assim, que você precisa ser assado, que você precisa ter para você ter bons amigos, que você precisa ter o carro do ano, que você precisa ter uma casa do ano, que você precisa ter diversas coisas. E se você não se competir na palavra do Senhor, na suficiência das escrituras, você vai se perder no que o mundo tem dito, o mundo tem ditado. Jesus, quando falava para os seus discípulos, tá, quem eles dizem que eu sou? Mas quem vocês dizem que eu sou? Quem? Para quem? A mesma coisa. O que Deus diz ao seu respeito? Amado, escolhido e perdoado. Amado, escolhido e perdoado. Amado, escolhido e perdoado. Se todos os dias você não se lembrar disso, você vai se perder nisso. Amado, escolhido e perdoado. Isso aqui é algo que tem que estar intrínseco na nossa vida, gente. Por favor, não se percam nisso, porque quantas pessoas têm se perdido nos seus pensamentos, têm se perdido em atitudes porque não refletem a palavra. Quer uma palavra? Você está esperando uma palavra hoje? Abre a Bíblia. Quantas vezes eu ouvi essa frase e essa frase falou comigo diversas vezes quando eu estive em momentos de aflição. Não existe silêncio de Deus para quem está com a Bíblia aberta. Não existe. Se você está esperando resposta, se você está esperando algo da parte de Deus, abre a Bíblia, Ele vai falar. Isso aqui é o único livro onde o autor, quando nós lemos, está presente. Não tem livro de autoajuda, de Paulo Freire, não tem livro de ninguém. É o único livro onde nós lemos e o autor está presente conosco. Então não tem essa. Quer realmente fazer isso, quer ouvir a palavra do Senhor, abre a Bíblia. E ele vem aqui falando, ó, por meio de sua palavra, Deus inicia o relacionamento conosco e deseja que ouçamos e atendemos com fé. Sua palavra tem um propósito, é investida de autoridade, é inspirada por forte esperança e podemos confiar que Deus cumpre as suas promessas. Não tem como a gente falar que ama a Deus se a gente não quer se relacionar com Ele. Tô toda arrepiada. Não tem como a gente falar que a gente ama a Deus e a gente não quer ter um relacionamento intrínseco com Ele. Porque isso aqui, gente, vou dar um exemplo aqui. Todas as vezes que a gente quer, não sei se você já namora, se você já casou, se você tá noivo, não sei. Mas quando você tá ali conhecendo aquela pessoa, você não deseja conhecer mais daquela pessoa? Você deseja saber qual que é o sorvete que a pessoa gosta? Você deseja saber se a pessoa gosta de treinar, se não gosta, se gosta de louvor, se não gosta, se gosta de ir em um shopping, qualquer lugar. Você deseja estar ali conversando com aquela pessoa, você deseja saber mais daquela pessoa. Você sabia que com Deus não é diferente? Ele continua sendo uma pessoa e o Espírito Santo habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E ele deseja esse relacionamento. Sabe quando você tá sentindo aquele vazio? Aquele vazio que nada preenche? É o Espírito Santo te chamando para um relacionamento mais íntimo. É o Espírito Santo te convidando. Tá faltando. Nós fomos feitos para a eternidade. E a partir do momento que você entender isso, você vai parar de procurar em coisas vazias, em momentos vazios, algo que só a eternidade, só o Senhor pode preencher. Você não foi feita para isso aqui. Nós não fomos feitos para isso aqui. Claro que nós queremos usufruir de tudo que tem de bom aqui, mas se a gente entender que tudo que tem de bom aqui é Cristo, nós paramos de percorrer atrás de coisas tão vazias, gente. Tem horas da nossa caminhada que a gente vai vendo que tudo é perda. Quando você vai entendendo o propósito da cruz, quando você vai entendendo o Senhor, quando você vai adquirindo sabedoria, você vai vendo que tudo isso aqui passa. Tudo isso aqui é trapo de imundícia. Tudo isso aqui passa. É igual você comprou hoje uma roupa nova, amanhã tá velha. Comprar hoje o melhor carro do ano, saiu da loja, já desvalorizou. Tudo isso aqui é feito para ir pro lixo. Mas a palavra do Senhor não. Esse relacionamento com Ele não.
Nós quebramos desde o começo. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus que quer se relacionar. E você vai ver uma humanidade, pessoas em rebelião contra esse Deus, não querendo esse relacionamento. E ele vem dando pra gente, olha, eu quero me relacionar, mas eu sou intrinsecamente comprometido com a minha palavra. Mas essa palavra depende do relacionamento que você quer ter comigo. E Deus convida você hoje para ter um relacionamento. Helena, eu não sei fazer devocional. Eu já te dei aqui dicas simples. Você precisa de 2 canetas. Aqui, ó. Faça desse momento um momento de adoração. Você sabia que os maiores cientistas, eles estudavam porque no momento que eles estudavam, Francis Bacon, Galileu Galilei, David Pascal, os maiores cientistas, eles estudavam porque eles entendiam que eles estavam glorificando a Deus. O ato de nós estarmos aqui é um ato de nós demonstrarmos glorificação ao nome de Deus. Nós poderíamos estar em diversas lives de revelação, lives de Pix, lives de debate, seja o que for, mas nós estamos em uma live onde nós queremos adquirir mais sabedoria, nós queremos nos relacionarmos mais com Deus. E hoje eu te dou uma dica, antes de prosseguir aqui, que você pode levar para sua vida. Quer fazer desse momento de devocional, Helena? Eu tenho dificuldade de ter esses momentos de devocional, eu tenho dificuldade de ficar sentada aqui e lendo a palavra. Transforma esses momentos de devocional. Tem uma vela ali, pega um cheirinho, compra um cheirinho e toda vez que você for fazer um momento de devocional, você borrifa esse cheiro. Por quê? Você mostra pro seu corpo, porque, ó, nós temos paladar, nós temos olfato, nós temos visão, nós temos audição, nós temos tato. O Senhor fez isso daqui, gente, não é à toa, não. Tudo isso aqui comunica. Com tudo isso nós aprendemos. O olfato, porque o cheiro, para o seu olfato lembrar desse momento. Para toda vez que você sentir esse momento, vocês acreditam que eu borrifo o alecrim? E todas as vezes que eu sinto o cheiro de alecrim ou lavanda, eu lembro que é da minha devocional. E me dá saudade de sentar aqui e sentir esse cheiro. Vocês acreditam? Então são estratégias que o Senhor vai nos dando pra gente fazer desse momento o melhor momento. Você passa horas e você não sente. Outra dica que eu dou, ó, são 4 lápis, gente, que eu utilizo. 4 lápis, porque nós temos visão. A nossa visão, ela comunica também, a gente aprende. Eu não acabei de falar que a gente aprende por observação? E a nossa visão, ela gosta de cores. Sempre separa esses 4 lápis, ó, se você quiser printar, ó. E eu vou te falando, vou explicar. Esse lápis aqui é o mais importante que tem. Esse lápis aqui são o que Jesus disse. Aqui são as palavras de Jesus. E por que eu tenho todas essas palavras destacadas? Porque todas as vezes que eu olhar na Bíblia, eu tenho que olhar. São falas de Deus, são falas de Jesus, são eternas, são imutáveis. E eu preciso tê-las cravadas no meu coração. Isso aqui são coisas importantes, que na hora que meu olho bater, ele precisa entender que é importante. Então, todas as vezes que você vê minha Bíblia anotada de amarelo, é algo importante que eu preciso lembrar. Isso aqui são lições de sabedoria e obediência. Todas as vezes que tem algum provérbio, alguma coisa que eu preciso ter de sabedoria, meus olhos precisam bater, é aqui, ó, essa cor. E essa cor aqui são versículos chaves, ó, eu tenho tudo aqui anotado na minha parede, pra nunca mais esquecer. São versículos chaves, versículos que eu quero decorar, versículos que eu quero aprender. E outro, ó, tem um post-its colado de versículos que vocês querem aprender. Aqui, ó, Isaías 55:10. A chuva e a neve desce dos céus, e na terra permanece até rogá-la. Faz brotar cereais e produzirem sementes de agrícolas que dão mesmo. O mesmo acontece a minha palavra. Eu envio, ela sempre produz fruto, ela fará o que desejo, ela proporcionará onde quer enviar. Então, assim, vai anotando, vai transformando esse momento, porque eu tenho certeza que você não vai sair daqui a mesma pessoa. E aí a gente vai decorrer 41:10, amém. E a gente vai decorrendo, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento encherá de alegria. A sabedoria entrará no seu coração e se tornará a parte essencial da vida. Em vez de agir de modo sábio apenas uma vez ou de vez em quando, o sábio vai fazer escolhas totalmente sábias. O conhecimento vai trazer alegria e vai produzir a ajuda de viver modo bem sucedido. Aquilo que as pessoas chamam de eu preciso ter domínio, eu preciso ter autocontrole e ser uma pessoa sábia, né? E aqui a gente já falou dos ingênuos.
Quando a gente começa a adquirir maturidade, principalmente, eu não sei se vocês já passaram dos 30 aqui, eu já passei dos 30. E eu sempre falo, a gente começa a olhar o mundo de uma forma totalmente diferente. Não sei se vocês têm essa visão assim, sabe? Mas depois dos 30 eu comecei a olhar o mundo totalmente diferente. Se você consegue entender mais os conselhos do pai, da mãe, você consegue entender mais o modo como você agia. E tem gente que depois dos 30 ou dos 40 volta a ser uma criança. Vocês já viram? Que faz o inverso? É espírito de Peter Pan e espírito de Barbie. Faz o inverso e fica insensato, começa a fazer coisas que não competem com a idade. E se nós parássemos para analisar, para entender, para ler a Bíblia, nós saberíamos que a sabedoria, ela iria se tornar parte da nossa vida em todos os momentos. Não seria só em alguns momentos, mas é em toda fase. Seja de instruir, seja de como aconselhar alguém, seja de como abençoar a vida de alguém, seja na sua vida, na sua casa, na sua família, até nos momentos ruins. A sabedoria faria parte. Sabedoria estaria até nas nossas palavras, naqueles momentos que vem aquele ímpeto, né? Que a gente sente, a gente é afrontado, a gente é confrontado, a gente sente e a gente fala assim, não, peraí, vamos respirar. Peraí que isso aqui não pode resumir meu dia. Peraí que isso aqui não pode acabar com o meu dia. Esses dias eu passei por uma situação muito interessante. Passei por alguns processos, já contei meu testemunho aqui no TikTok várias vezes, mas fazendo uma pincelada, né? Eu tive um relacionamento dentro da igreja, eu era líder dos jovens e do Ministério de Louvor, e dentro desse liderado, eu e meu ex-noivo, ele acabou se relacionando com a neta do pastor. E eu fiquei muito machucada dentro da igreja, mas eu consegui entender que aquilo não tinha a ver com Deus, não tinha nada relacionado com Deus. Era estritamente um homem caído, dentro de uma sociedade caída, aonde Deus havia me dado sinais que não era para entrar dentro daquele relacionamento, e eu passei o sinal vermelho naquele relacionamento, e Deus me ensinou lições valiosas em cima disso. E por causa disso eu não poderia culpá-lo. Pelo contrário, agora eu teria que servi-lo e confiar naquilo que ele tinha me dito. E esses dias eu encontrei a menina que fez isso comigo, né? E por um momento eu falei assim, meu coração começou a lembrar, começou a trazer a minha alma. E eu falei assim, nossa Senhor, que sensação ruim. E eu senti que tinha alguém me olhando e ela tava me olhando. Aí eu passei por ela e dei a paz do Senhor, né? Ela não me respondeu, mas eu dei a paz do Senhor. E ali você precisa entender que todos os dias você vai ter que fazer coisas que não são fáceis. Jeremias é chamado num tempo, gente, muito difícil. Num tempo onde ele teria que fazer e falar palavras duras para as pessoas. E quando ele começou a observar o mundo, ele falava assim, Senhor, peraí, eu tô te obedecendo, eu tô fazendo tudo que é bom, eu tô fazendo tudo que é reto, e o povo que não tá fazendo nada disso tá prosperando. O povo que não tá te obedecendo, que não tá aqui passando o que eu passo. Aí sabe o que o Senhor fala pra ele? Ô Jeremias, se você se cansa andando a pé, imagina, com os que estão a pé, imagina com os que estão a cavalo. Sabe o que ele tá falando? Jeremias, eu tô te botando em ambientes difíceis para poder te treinar, para quando for lá na frente, você ter a sabedoria, ter a disciplina, ter a consciência do que você deve fazer. E aí eu te pergunto, quais são os treinamentos que Deus está dando na tua vida e você tá só reclamando de vez você olhar, Senhor, obrigada, o que o Senhor tá querendo me ensinar com isso? Quantas vezes eu falei assim, Senhor, obrigada, com meu coração machucado, e eu não sou exemplo aqui não, gente, mas é para trazer a memória mesmo. Quantas vezes eu falei assim, Senhor, obrigada por isso, porque isso produziu em mim peso de glória. Isso produziu em mim sabedoria, maturidade para entender os teus desígnios, maturidade para entender quem o Senhor é, maturidade para eu entender quem eu sou. Quantas vezes você precisa fazer isso? Aí o Senhor fala para ele, eu tô te botando em um ambiente para te treinar. Davi, até chegar lá, como que foi? Salomão, até chegar onde ele estava, como que foi? É processos que a gente precisa passar, mas a gente não quer passar porque a gente tá numa geração, ó, fast food. Reels tem que ser rápido, palavra tem que ser rápido, uma vida com Deus tem que ser rápido, um momento de oração tem que ser muito rápido, eu tenho que só entrar aqui, pedir minha oração e vazar porque eu tenho coisa pra fazer. Você acha mesmo que um Deus que quer relacionamento, prioriza relacionamento, tá preocupado com a tua oração de fast food? Não tá não, gente.
Ele fala, você vai me pedir ajuda e eu vou dar risada. É isso que ele mostrou aqui, ó. Enquanto vocês ficam me pedindo, eu tô zombando. Por quê? Porque não quer saber, não quer adquirir sabedoria, não quer buscar sabedoria no alto, não quer ter realmente um relacionamento e quer que eu vá fazer o quê por você? Acha que eu sou o quê? Seu mordomo? As pessoas têm tratado Deus como mordomo. Tem ido à igreja no domingo e só tem achado assim, vou no domingo e pronto, tá tudo certo. Não que eu tô falando que é só domingo, mas a vida cristã é ordinária. E se você não entender isso aqui, você não vai se submeter a algumas coisas. Eu tô falando isso porque eu sei. Tem dia que eu não quero orar, gente. Tem dia que, nossa, tem peso. Tem dia que acontece tanta coisa no meu dia que eu falo, meu Deus, eu não quero. Eu não quero mais saber. Às vezes também, quantas vezes eu falei assim pro Senhor, ontem mesmo. Ontem tinha acontecido algo, eu falei assim, Senhor, me dá micro sinais. Pelo menos micro sinais, para eu entender que o que eu tô fazendo é realmente algo válido. E aí Deus começa a dar um monte de murro na minha cara. Fala, Helena, lembra que a palavra vem para exortar? Mostrar o que tá de errado. Eu falo assim, Senhor, me perdoa, porque eu sou falha mesmo, né? Eu preciso de sinal, o maior sinal já foi dado na cruz e isso deveria ser o suficiente pra gente todos os dias pregar e apregoar. Tô lendo um livro que se chama Marcados por... Gente, agora me fugiu o nome na memória. Deixa eu abrir aqui. Tá no meu Kindle. O livro se chama Torturados por Amor a Cristo. E fala de um cara que ele era ateu. E ele não conhecia Deus, não gostava de Deus. Ele se converteu ao ateísmo muito novo. E ele faz uma oração, fala assim, Senhor, eu sei que você não existe, mas se você existir, por favor, se apresenta a mim. E em um canto ele faz uma oração, e em um outro canto um homem fala, Senhor, me traz um judeu, só me traz um judeu aqui para eu pregar o teu amor. E eles se encontram, esse cara é levado até esse lugar aqui, para esse cara falar do amor de Cristo, e esse cara se converte a Cristo, e esse cara se torna um dos maiores nomes do evangelismo no tempo onde o nazismo, onde o comunismo estava reinando. E ele preso por 14 anos. Ele estava vendo um povo totalmente subjugado, um povo doutrinado que não tinha mais identidade, sendo levado cativo. E ele fala, dentro de uma prisão, ele fala, Senhor, me dá forças para voltar de novo à identidade desse povo. O povo estava tanto tempo preso, tanto tempo subjugado. E ele fala, Senhor, dentro de uma prisão, isso aqui pra gente deveria ser algo tão poderoso e que a gente pararia de tratar isso daqui como qualquer coisa. Eles não tinham oportunidade de ler a palavra e nós temos. E muitas vezes nós somos omissos com isso. E eu não tô falando que eu também, tá, gente? Muito omissa. Tenho corrigido, mesmo depois de 32 anos, tenho corrigido isso. Então, nunca é tarde pra gente fazer isso. E ele, dentro de uma prisão, 14 anos já tinha dado como morto, tinha dado como indigente, não tinha mais nada. Dentro de uma prisão, ele começa a restaurar a identidade de um povo. Tem uma frase que ele fala de um soldado russo que estava dentro da prisão, e ele fala assim, você crê em Deus? E ele vira e fala assim, eu não tenho autoridade militar para crer em Deus, mas se você falar que, se você me der autoridade para crer, então eu crerei. Olha isso. Olha isso, um povo que já tinha perdido a sua identidade, e ali ele começa a pregar. E ele falava que os soldados russos, eles ansiavam pela presença de Jesus sem nunca ter aberto uma Bíblia. Isso nos mostra que acima de ideologia, acima de qualquer coisa, tem uma alma ansiando por Cristo. Em qualquer lugar que você for falar, em qualquer lugar que você for estar, tem almas ansiando para ouvir por isso.
E aí ele começa a pregar e eles se derramavam, eles ficavam encantados com a passagem de Jesus no caminho de Emaús, porque eles entendiam que Jesus, ele era tão delicado para entrar, ele pedia licença, enquanto o comunismo, o nazismo, eles arrebatavam a consciência das pessoas, enfiavam ideologias na cabeça das pessoas, e Cristo não, ele vinha resgatar a identidade, vinha restaurar corações, vinha transformar pessoas. Então, isso nos leva a todos os dias falar assim: Senhor, poxa, como eu sou pequena, como eu sou minúscula, e todos os dias eu preciso buscar isso aqui, todos os dias eu preciso estar aqui aprendendo contigo. E é essa sabedoria que discerne esses movimentos, essas palavras, vem discernindo tudo nas nossas vidas, que Deus quer dar para mim e para você. Mas Ele está comprometido na palavra dele, mas depende da sua ação. Ele tá aqui, ó, pronto e atento para ouvir, para atender, para fazer, mas depende de um relacionamento de todos os dias, ó, eu ir caminhando, todos os dias eu ir de encontro a ele, querendo ou não, gostando ou não, todos os dias a gente tá dentro desse relacionamento. E aí ele vem falando, a sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. A sabedoria, ela discerne quando as palavras são distorcidas, a fim de apresentar algo errado como se fosse correto. Quantos jovens, e eu já... Peraí, deixa eu... A live tá pedindo pra encaixar um negócio aqui. Foi. E aí eu falo, quantos jovens, e aqui a responsabilidade não é só minha, é de todos nós. Isso aqui não é um chamado só meu, isso aqui é um chamado nosso, de corpo, de membros de Cristo. Quantos jovens têm sido levados cativos, não só jovens, mas mulheres, através de discursos ideológicos, através de doutrinas de demônio, porque tem sido apresentado palavras distorcidas, tem sido apresentado coisas distorcidas e tem levado esses jovens a ter coisas erradas como certas. Olha o nosso mundo como que tá. Se a palavra diz pra gente que a gente conhece uma árvore pelo fruto, qual fruto nós temos produzido? Qual fruto a igreja tem produzido? E nós precisamos adiante combater isso. Combater com palavra, combater com verdade, trazer movimentos que não só venham falar mal da igreja, mas restaurar a igreja do Senhor, porque foi através dela que Ele escolheu nos santificar. Nós não podemos perder isso da nossa mente, nós não podemos perder isso da nossa consciência. Nós precisamos todos os dias lembrar que foi através da igreja que Cristo escolheu nos santificar. Ele trabalha através de meios e ele poderia ter escolhido qualquer outros meios, mas ele escolheu através de palavra, através de igreja, através da ceia, através de vários outros atributos, vários outros meios. E nós precisamos estar com tudo isso fixado no nosso coração para lá na frente a gente não ter o errado como se fosse o certo. Quantas coisas hoje as pessoas têm como errado como certo? Jogos de aposta, OnlyFans, gente, OnlyFans. Já vi que mulheres cristãs, mas vamos vender só o pé, não tem nada a ver não. É prostituição. Por quê? Errado como certo. A sociedade tem feito uma lavagem na cabeça dos jovens, das mulheres, feminismo entrando dentro das igrejas. Se fosse entender a raiz do feminismo, jamais deixaria entrar. Por quê? Ouve palavras vãs, não tem fundamentos, esquece dos fundamentos, esquece daquilo, lê tantos livros, mas deixa a Bíblia de lado, que é a sua base, seu fundamento, instrução para a sua vida, para prolongar a vida. E aí acaba se corrompendo, e ele vem dizendo, o rumo certo conduz à vida e o rumo errado conduz à morte. Tudo que traz peso pra gente de certo ou errado vai produzir morte. Quantas vezes, quantos jovens são levados à morte precocemente porque andou em rodinhas que não deveriam andar? Quantas mulheres são levadas até ao engano de um casamento que não deveria entrar? Homem também, porque ali, confiou na aparência, confiou numa boa lábia, confiou num bom perfil.
Gente, tem um livro que é muito interessante, aconselho para mulheres, mas homens também seria interessante ler, do Iago Martins, que é Igrejas que Calam Mulheres. E ele vai ali relatando o que acontecia no gabinete dele, mulheres todos os dias. Mulheres, a gente não tá falando de pessoas que não são cristãs, a gente tá falando de pessoas cristãs, mulheres todos os dias sofrendo todo tipo de abuso dentro de casa, porque simplesmente homens ouviram que ela tinha que ser submissa. Porque não vão procurar na palavra, fica vivendo de corte de TikTok, de corte de Instagram, de YouTube, e não procuram da verdadeira fonte para entender o que significa a submissão, para entender quem esse homem é, para entender a verdadeira identidade dele. Vocês não estão entendendo o que está virando a nossa sociedade, as leis, o que está virando, o que está acontecendo. E se a gente entendesse isso aqui, a gente faria movimentos. Quando eu li a história do Richard, eu entendi, eu falei assim, Senhor, que vergonha, porque um homem sozinho, preso por 14 anos. Gente, o livro relata que quando ele levantou a blusa dele, tinha buracos no corpo dele, porque justamente ele sofria. Eles faziam formas de contrabandear bíblias para poder levar para soldados russos que haviam sido convertidos, porém não poderiam professar sua fé. E eles ficavam contrabandeando Bíblia, sabe através de quem? De crianças. Porque os soldados, eles amavam crianças, então ele colocava dentro da roupinha das crianças e as crianças ficavam passando para lá e para cá e ficavam fazendo contrabandio das Bíblias. Olha só. E aqui ele vem falando, caminhos sombrios. No Novo Testamento, a escuridão representa o âmbito do mal e a luz representa o âmbito da bondade de Deus. A sabedoria guarda o jovem da mulher imoral. O ajuda a resistir às suas palavras sedutoras e lisonjeia. A sabedoria abrange maturidade emocional, moderação e capacidade de avaliar o propósito do que a outra pessoa diz. Olha só que interessante, né? Duas formas. Quando a gente estuda o livro de João, a gente fez um estudo do livro de João, e João ele vai falando das três luzes, né? Que Cristo é a luz que ilumina, que guia, ele é a luz que revela e dissipa a escuridão, e ele é a luz que controla exatamente tudo. E até aquilo que nós entendemos, que é aquilo que nós aprendemos, a gente acha que é sabedoria, se não tiver debaixo da luz de Cristo, é como se fosse o sol tentando penetrar. E quando o sol tenta penetrar, ele não consegue, porque aquela luz, aquela nuvem tá tão densa que o sol ele não consegue, fica aquele dia nublado. Assim é a gente, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. E quantas pessoas, né, se arrotam de sabedoria, de currículos, de isso e aquilo. E eu falo, e aquele homem lá no interiorzinho, que só tem uma Bíblia, que não tem diploma, que não tem nada, que não tem absolutamente nada, e tem tanta sabedoria ou mais do que aquele que arrota os seus diplomas? Foi exatamente desse povo que Cristo estava falando. Tem a lei, mas se afasta dela. Quantos têm arrotado diplomas e vivem lives de debate que não tem fundamento nenhum? Não tô aqui criticando, mas quando você entra, você não vê Cristo nenhum. Esqueceu o Cristo da Bíblia, sabe? Tanto conhecimento, mas esquece do básico, que é amar uns aos outros. Querem implantar coisas que não são de Cristo. E é complicado. E aqui ele vem falando, né, que guarda da mulher imoral. Gente, quantos casamentos, assim, eu vou falar que a taxa de divórcio no meio cristão, ela disparou. É só você fazer pesquisa. Quantos casamentos são destruídos, não só por mulheres, mas por homens imorais também. Se tivesse sabedoria, teria sabedoria no escolher. Não ficaria em rede social. Eu já vi lives aqui, já falei ontem de novo. Já vi lives aqui de pessoas se relacionando, buscando relacionamento. Você abre os comentários, tá assim, a foto das pessoas como se fosse um prato.
Ah, olha aqui, ó, me escolhe porque eu sou assim, ó. Gente, que loucura é essa? E fala que é live cristã, live é de homem sem camisa. Ai, tá aqui, ó. Aí tem comentários assim, quando eu paro pra ler, né? Porque eu gosto muito de olhar e analisar a sociedade como um todo. E eu paro, nossa, glória a Deus, irmão, pela sua vida. Nossa, eu queria um esposo assim, eu queria uma esposa assim. Aí depois lá na frente entra no casamento fracassado, não tem que reclamar, gente. Se você é vencido pelo que você olha, pelo que você tem consumido, você vai ser vencido no dia a dia. E você vai ver que um casamento, um relacionamento, tudo isso no dia a dia não é feito só por beleza. Beleza te conquista durante os 7 segundos. Depois, meu filho, tem que ter alguma coisa. Casamento ali é Cristo no centro, é todo dia, comunhão, é até amizade. Se você tiver amizades que não te levam para Cristo, anda com 3 idiotas se você não vai ser o quarto. Anda com 3 burros se você não é o quarto. A palavra fala que na roda dos sábios você se torna o quê? Cada vez mais sábio. Você acha que a palavra falaria isso pra nós porque ela tá mentindo? Deixa eu aumentar aqui rapidinho pra colocar. Tá, vai acabar a bateria. Você acha que a palavra tá mentindo pra gente? Não tá não, gente. Só que nós, mais uma vez eu falo, somos enganados pelo nosso olho, pela nossa cobiça de querer as coisas. Se a gente adquirisse a sabedoria, nós seríamos livres da imoralidade, que tanto tem adentrado na nossa sociedade. Agora, vocês querem saber? Eu fiz um estudo sobre por que as mentes estão tão hipersexualizadas. Sabe por que a gente tem uma sociedade que a toda hora em televisão você vai ver sexo explícito, filmes, novelas, TikTok? Porque uma sociedade hipersexualizada tem uma mente cauterizada. Uma mente cauterizada é muito mais fácil de você manipular e de você controlar. Você sabia disso? Por que os nossos jovens estão hipersexualizados? Você vê crianças hipersexualizadas, gente. Por quê? Porque é mentes que são pra controlar. Vocês acham que uma mente que pensa, uma mente que confronta, uma mente que fala, é uma mente fácil de lidar? É uma mente fácil de estar num ambiente onde tem falado mentira? Não, vai ser uma mente que vai confrontar, vai ser uma mente que vai falar por quê. E aí é difícil lidar com uma pessoa que pensa, uma cabeça pensante. É muito mais fácil você tornar essas pessoas cativas, aprisionar essas pessoas aqui, ó. Aqui, ou aprisionar essas pessoas em determinados lugares. E aí o Senhor fala, a sabedoria, se as pessoas adquirissem essa sabedoria, gente, elas seriam livres de mulheres imorais, seriam livres de homens imorais, o ajudaria a resistir de palavras sedutoras. Quantas pessoas vêm com palavras sedutoras para as nossas vidas e nos levam? Aqui, ó, eu sempre falo, elogio e crítica têm o mesmo peso, você tem que juntar tudo e... Infelizmente. A sabedoria abrange maturidade emocional, moderação e capacidade de avaliar o propósito. A mulher imoral abandona o seu marido e vai atrás de outro homem. Desconsidera a aliança do casamento que a fez diante de Deus e que incluía votos de fidelidade. O adultério leva à sepultura. Quebra a aliança fundamental da pessoa com seu cônjuge e com Deus. O que fazem escolha sábia viverão na terra. Os que tomam decisões sábias serão dela excluídos. Os que não tomam decisões sábias serão dela excluídos. Deus entregou a terra para o seu povo, Israel, mas ele só se apoderou se permanecesse e obedecessem às ordens de Deus. Tem bênçãos que só não chegaram na nossa vida porque nós não obedecemos aquilo que o Senhor competiu a cada um de nós. Nós muitas vezes deixamos para trás, deixamos ali e achamos que só o fato de nós irmos para a igreja nós estamos abençoados. Mas se nós não temos um relacionamento de segunda a segunda com Cristo, esquece. Não vai rolar. Helena, tô há tanto tempo esperando uma bênção, não chegou porque talvez você ainda não está obedecendo. Infelizmente, isso é duro de ouvir porque eu também tenho bênçãos que eu tenho esperado há tanto tempo e não chegou pela falta da minha obediência. A minha falta de persistência, de estar todos os dias buscando essa sabedoria, de como lidar com exatamente tudo. Porque se a gente sabe lidar com essa sabedoria, nós temos a nossa vida prolongada, nós temos as nossas bênçãos prolongadas. E eu sempre falo aqui, gente, nós somos ruim, mas pensa no povo ruim, somos nós.
Mesmo assim, eu te pergunto, você não quer dar o melhor para sua família, para seu pai, para sua mãe, para seu filho? Você não quer? Imagina Deus. Imagina Deus. Somos a feição dele. Você acha que ele não quer nos dar o melhor? Mas tem bênçãos que estão condicionadas, é igual eu falei. Ele tá aqui, a palavra dele não muda, ele quer relacionamento, ele quer exatamente tudo. Mas ó, depende de doação nossa, todo dia aqui ó, indo caminhando para aprender, conhecer mais de Deus. Não somente buscá-lo pelo que ele pode proporcionar, mas para conhecer o caráter dele, como aquela pessoa que tá se relacionando, conhecendo o seu amado. Todos os dias ali ó, eu quero conhecer meu amado, eu quero saber o que ele gosta, eu quero saber o que ele não gosta, eu quero saber como que eu devo me comportar, eu quero saber o que agrada o coração dele. Imagina se nós buscássemos a Deus todos os dias com o pensamento, Senhor, o que te agrada, o que eu posso fazer hoje que vai te agradar? Me mostra, me revela. Eu duvido que ele não iria revelar, porque ele revela. E aí ele vem terminando assim. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. Pois os retos viverão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra, e os desleais serão arrancados dela. Então, que você possa ficar com essa palavra no seu coração hoje. Que você possa todos os dias buscar essa sabedoria, esse entendimento. Que todos os dias isso seja como algo que você ansiasse, que você buscasse desesperadamente. Sabendo que a nossa maior recompensa não tá aqui na terra, gente. A nossa maior recompensa tá no céu. E todos os dias, se a gente tiver essa intenção, eu tenho certeza, é igual eu falei pra você, você nunca... Uma hora de live, desculpa, vocês se assustaram, né? Deu uma hora que eu fico com um cronômetro aqui pra não passar, né? Vocês nunca iriam ouvir um não de Deus, ou talvez passariam por tudo que passa, porque Deus ele não quer que a gente passe por sofrimento. Por que a gente vive num tempo que é tão mal? Porque a gente faz todos os dias escolhas erradas. Todos os dias que a gente levanta, a gente já levanta tendo escolhas. Você tem a escolha de levantar, não pegar no celular, orar e já fazer sua devocional. Mas você tem a escolha de você levantar, mexer no seu celular, ficar acabando com a tua dopamina, acabando com todo tipo de energia e depois não querer, não ter vontade para abrir a Bíblia e ouvir Deus falar. São escolhas. Eu tenho escolha hoje de colocar essa blusa, mas eu tenho escolha de colocar outra. Hoje eu escolhi a rosa, amanhã eu posso escolher a preta. Eu tenho escolha de estar aqui com vocês, mas eu teria escolha de estar fazendo outra coisa. São escolhas. E quando nós levamos cativos as nossas escolhas através da sabedoria de Cristo, até o modo de agir, pensar, falar, se vestir, elas vão estar exatamente de acordo e conforme aquilo que Cristo quer. Amém? E esse foi mais um dia de devocional, terceiro dia. Eu tô amando. E agora eu vou ler um pouquinho dos comentários que vocês vão mandar. Quem tá aqui desde o primeiro dia, quem tá aqui desde o segundo dia, me fala. Obrigada pelos presentes também, quem mandou. Deus abençoe a vida de vocês. Quero falar como que funciona aqui, né? Pra quem tá chegando no primeiro dia, seja bem-vinda, Aline. A gente tá amanhã a gente vai pro terceiro capítulo, mas é o quarto dia. Seja bem-vinda. Para quem tá aqui primeira vez, nós estamos num propósito de 31 dias lendo Provérbios. Então hoje nós finalizamos o capítulo 2 e amanhã vamos para o capítulo 3. Não tem problema. Quem acabou de chegar, o que eu consegui fazer? Eu tenho baixado as lives e aí eu vou deixar no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal lá no YouTube, o link tá na bio. Fiz uma série lá também de Fundamentos da Fé. Quem é novo convertido, ou quem às vezes tem dúvidas, são coisas bem simples, gente. Não tem termos aqui teológicos, porque eu nem tenho teologia. Eu sou uma pessoa curiosa que gosta de estudar a Bíblia e compartilhar conhecimento. E aí eu vou compartilhando meus conhecimentos, meus aprendizados, livros que eu leio, histórias que eu estudo. E eu vou compartilhando aqui com vocês. Então, eu vou subir as lives lá pra ficar gravada lá. É que aqui no TikTok eu acho que não tem como, só é 10 minutos. Mas já tô na live há um tempinho. Que bênção, obrigada, viu? Obrigada, Deus abençoe sua vida. E meia-noite nós também temos feito orações aqui.
Graças a Deus tem sido um momento muito especial. A gente faz oração da meia-noite até 1h. Então é só 1 hora de oração mesmo, gente. É só oração. Então se você quiser também vir, subir, nos ajudar a orar, seja bem-vindos. Tô na live há um tempinho. Então eu vou subir as lives de 1 hora lá no canal. Então o primeiro dia de Provérbios eu já vou deixar lá. Pra você, Helena, não consegui fazer, não tem problema, já vem no primeiro dia. Faz o seu primeiro dia, começa ali, mas já vai estar lá pra você, tá bom? Mas não tem problema, segue lá, Edna, eu vou colocar as lives. Que horas de oração? Da meia-noite a 1, Dani. A oração é da meia-noite a 1. Todos os dias, gente, 2 meses. Nós fizemos também aqui uma live da leitura de salmos. Lemos 150 salmos. Foi poderoso. Olha, vou contar pra vocês. Foi batalha, mas foi muito edificante na nossa vida. 150 salmos nós lemos. Acho que foi quase 6 horas de live. Quase, né? A gente dividiu, na verdade. Foi do Salmo 1 até o 75. Depois a gente fez do 75 até o 150. Mas todo mês eu quero fazer a leitura dos salmos. Então, quem quiser subir para ler um salmo também, já vai ficar ciente. Amém, gente? Então é isso, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia. E aqui a gente tem uma regrinha, né? Toda vez que eu vou finalizar, vocês têm que escrever alegres. Essa é a regra, a única coisa. Então, toda vez que eu finalizo, a gente escreve alegres, tá bom? Mas antes, fecha o seu olho aí, aonde você estiver, abençoar o nosso dia, abençoar a nossa... Hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira, gente, tô perdida no tempo. Abençoar a nossa quinta-feira. Então, Senhor, muito obrigada. Obrigada pelos teus filhos, obrigada porque o Senhor nos proporcionou esse momento tão especial, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, de ouvirmos mais de ti, de sermos mais 1% sábios, Senhor. Hoje é mais um passo que nós damos à tua sabedoria, à tua inteligência, e nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nós nada somos. Nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos e ansiamos aprender mais de ti. Obrigada por cada pessoa que passou por essa live. Eu te peço, Senhor, abençoe a vida de cada um. Dê um dia abençoado, dê uma semana, um final de semana abençoado, Senhor. Conduza, Pai, cada mente, cada pensamento, cada atitude, em cada decisão que eles irão tomar. Traga a eles, Pai, esses estudos à mente, traga a Tua palavra, lembra eles de versículo, lembra o caminho que eles devem seguir a cada decisão que eles forem tomar. Abençoa a vida daqueles que vão viajar, que já falaram aqui, que vão viajar. Protege nas estradas, protege o caminho que vai percorrer, protege aqueles que estão saindo para o trabalho, ou aqueles que ficarão fazendo seus afazeres domésticos, Senhor. Nós entregamos o nosso dia em Tuas mãos. Nós entregamos esse momento de oração porque nós entendemos que nós estamos glorificando o Teu nome, Senhor. E obrigada, porque sem Ti nada seria possível. E que tudo de bom que tenha nessa live reflita no caráter e na glória de Deus. Que diminua eu, que diminua as minhas atitudes, porque eu sou pó, sou pecadora, sou falha, sou miserável, Senhor. Mas que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado nesses 31 dias. Nos conduza, Senhor. Nos conduza ao que o Senhor quer falar, a forma que o Senhor quer falar e a forma que o Senhor quer agir. E nós já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer nesses 31 dias. Nós já sabemos que serão 31 dias que nós obteremos resposta, 31 dias que nós obteremos mais conhecimento e mais sabedoria, Senhor. Então nós já te agradecemos. Muito, muito obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada. E se você tá fazendo a live, tá com a Bíblia aberta, tira um print, me marca que eu quero repostar vocês. E como eu sempre falo, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres! Alegres, 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 gente! Amém, amém, alegres, alegres. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estamos aqui 6 horas da manhã. Já pega aí, ó, seus lapisinhos, caneta, Bíblia aberta e vamos aprender juntos. Amém? Beijo, gente. Até amanhã. Tchau!